Convido você a assistir este vídeo, onde tiro as principais dúvidas sobre o assunto e esclareço o que é mito e o que é verdade. A próstata é uma glândula do sexo masculino. Ela fica abaixo da bexiga, à frente do reto e envolvendo a uretra. A função dela é reprodutiva. Ela produz o líquido prostático, que faz parte do líquido seminal, e a sua função é nutrir os espermatozoides. O câncer de próstata é o tumor maligno da próstata. Ele ocorre quando as células prostáticas sofrem mutações e começam a se multiplicar sem controle. Mais de 95% dos casos de câncer de próstata são representados pelo adenocarcinoma. Outros tipos histológicos são o sarcoma, carcinoma epidermoide e carcinoma de células transicionais. No Brasil, quando se exclui os tumores cutâneos, o câncer de próstata é a principal neoplasia entre os homens. Ela corresponde a aproximadamente 28% de todos os diagnósticos de câncer em nosso país. Estima-se que mais de 60 mil casos novos de câncer de próstata são diagnosticados por ano, e é a segunda causa mais comum de morte entre os homens. É importante entender que o câncer de próstata em fases iniciais são assintomáticos, ou seja, sem sintomas. Quando eles começam a dar sintomas, são relacionados ao trato urinário inferior. Então o paciente começa a urinar mais durante o dia, começa a acordar à noite para urinar, tem dificuldade para urinar, dor para urinar, pode apresentar sangue na urina, pode ter incontinência urinária, sintomas relacionados à ejaculação, por exemplo, sangue no esperma, e em casos mais avançados, o sintoma pode ser dor óssea, principalmente na coluna, nas costelas e na bacia, cansaço por anemia, fraqueza e inchaço nas pernas e inchaço também na bolsa escrotal. Os fatores de riscos para o câncer de próstata estão relacionados à idade. Os casos começam a ficar mais comuns a partir de 50 anos de idade, e cerca de 3/4 dos casos de câncer de próstata são em pacientes acima de 65 anos. Outro fator está relacionado à raça. Os pacientes negros têm mais chances de ter câncer de próstata. Outro fator é a predisposição genética. Sabe-se que os pacientes que têm um familiar de primeiro grau que teve o câncer de próstata, eles têm chance de 3,5 vezes a 4 vezes mais chances de ter o câncer de próstata. A prevenção do câncer da próstata está na importância de se fazer o exame periódico de rotina. Recomenda-se fazer o PSA e o exame de toque retal anualmente, em todos os pacientes acima de 45 anos e naqueles pacientes que têm algum fator de risco acima de 40 anos. Além disso, podemos orientar fatores de melhora de qualidade de vida, uma dieta saudável, fazer atividade física regular, diminuir o consumo de álcool e de cigarro. Em casos suspeitos de câncer de próstata, ou seja, PSA elevado e toque retal anormal, indica-se a realização da biópsia de próstata. A biópsia é um exame realizado por via transretal, guiado por ultrassom, onde com uma agulha fina retira-se pequenos fragmentos da próstata. Estes fragmentos são enviados para um laboratório de patologia e, sob a sua análise, é feito o diagnóstico do câncer de próstata. O câncer de próstata tem um comportamento muito variado. Alguns desses crescem de maneira lenta e outros crescem muito rápido, se espalhando para outros órgãos. Assim, é importante levar em consideração a característica biológica do tumor, o seu grau de agressividade, o tamanho do tumor e o seu estadiamento. Além disso, fatores como a idade do paciente e o estado clínico geral do paciente é importante. A partir daí, propomos tratamentos conservadores,
como a vigilância ativa ou a conduta expectante. Quando queremos tratamentos mais definitivos, mais curativos, propomos a cirurgia, que é a prostatectomia radical. É uma cirurgia onde nós retiramos a próstata e as vesículas seminais e, em alguns casos, os linfonodos ou gânglios da região afetada. A cirurgia da prostatectomia radical pode ser aberta, ou laparoscópica, ou robótica. Além disso, podemos propor também a radioterapia. E, em casos mais avançados, propomos a hormonioterapia e a quimioterapia. Sim, o câncer de próstata tem chances de cura. Com o início da utilização do PSA no rastreamento do câncer de próstata, o diagnóstico começou a ser cada vez mais precoce. Em casos iniciais e favoráveis, o câncer de próstata chega a índices de cura de até 90%. Não, a hiperplasia prostática benigna é o crescimento da próstata não cancerígeno, ou seja, não é câncer. Ela também é comum nos homens, com mais frequência a partir dos 50 anos de idade. Ela também causa sintomas urinários parecidos com o do câncer de próstata, mas ela não tem correlação com o desenvolvimento do câncer de próstata. Então, as mulheres, de uma maneira geral, elas têm o costume de se cuidar mais e de fazer os seus exames periódicos de rotina. Então, elas podem estimular os seus maridos e filhos a adotarem cada vez mais hábitos saudáveis de vida, mostrando a importância de se fazer o exame da próstata, diminuindo o seu preconceito e ajudando aos médicos a fazerem diagnósticos cada vez mais precoces, com índices de cura melhor. Mito: existem outras patologias que também aumentam o PSA, por exemplo, as prostatites, que é a infecção da próstata, a própria hiperplasia prostática benigna, em situações de trauma da próstata, por instrumentação cirúrgica, por exemplo, a própria ejaculação, fazem aumentar o PSA. Verdade, a ausência da próstata interfere somente na ausência do esperma. Um homem que retira a próstata pode viver perfeitamente bem, inclusive tendo relações sexuais. Mito: o câncer de próstata se torna mais frequente com o avançar da idade, mas ele pode ocorrer em homens mais novos. Por isso, se recomenda se fazer o exame de rotina a partir dos 45 anos e quem tem histórico, 40 anos. Mito: os trabalhos não conseguiram correlacionar vasectomia com câncer de próstata. Mito: a reposição hormonal da testosterona não provoca câncer de próstata. Ela pode sim acelerar o crescimento de um tumor existente. O tratamento do câncer de próstata pode provocar incontinência urinária, mas não em todos os casos. Mesmo quando ocorre a incontinência urinária, também tem tratamento. Verdade, pode provocar, porém não em todos os casos. Tudo depende de um diagnóstico precoce, nas condições do paciente antes do tratamento e na qualidade do tratamento realizado ao paciente. Mas é importante lembrar que a disfunção erétil também tem tratamento. Verdade. A prostatectomia radical realizada em casos de câncer de próstata confinados à próstata e com menor agressividade tem altos índices de cura. E aí, gostou do vídeo? Então curta e compartilhe para que outras pessoas também possam assistir. Acesse o canal do Hospital Santa Clara no YouTube e acompanhe nossos médicos trazendo conteúdos confiáveis e tirando suas dúvidas sobre saúde. Todo mês um vídeo novo para você.